Leite pode causar cálculo renal? O leite é um alimento anti-inflamatório. O leite pode causar câncer. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo e eu tenho certeza que se você consome leite e derivados, você já deve ter ouvido falar alguma dessas frases que eu falei aqui para você. Mas afinal, o que existe de evidência científica? Realmente o leite é um alimento que faz mal para seres humanos adultos? Será que o leite pode causar cálculo renal? Recentemente eu atendi uma paciente que passou comigo aqui no pronto-socorro do hospital, que teve uma crise de cólica renal e ela me questionou exatamente isso. Afinal, ela sempre consumiu leite e derivados desde a infância, afinal ela sempre gostou muito desse tipo de alimento e ela me perguntou se o leite poderia ser o responsável pela formação dos cálculos renais que ela tinha tido ali naquela ocasião e me perguntou se ela deveria parar de consumir leite para evitar a formação de um cálculo renal. Ao longo de muitos anos, o leite foi fonte de alimentação e de proteínas, minerais e diversas substâncias que o nosso corpo precisa. O leite ele é um alimento muito completo. Ele é rico em cálcio, em proteínas, em vitamina D e ele acaba sendo fonte de muitos nutrientes para o nosso corpo. Porém, existe uma corrente de profissionais que acabam disseminando algumas informações que não são corretas. Por exemplo, falar que o leite é um alimento inflamatório para o corpo humano. Não existe nenhum estudo científico que comprove essa afirmação. O leite, para algumas pessoas, ele vai sim ser um processo inflamatório, mas para um grupo de pessoas que tem ou intolerância à lactose, nesse caso não é que ele vai produzir uma inflamação. A lactose é um carboidrato presente no leite que precisa de uma enzima específica para ser quebrada, a lactase. O que acontece? O nosso corpo geralmente produz a lactase só quando a gente é criança, porque o leite materno também tem a lactose. Quando você para de consumir, alguns adultos param de produzir essa enzima, a lactase, e portanto não consegue degradar esse carboidrato, a lactose, e ele, quando você consumido em excesso, vai causar diarreia nos pacientes que tenham intolerância à lactose. É por isso que existem alguns pacientes que não conseguem consumir leite e derivados porque passam mal. Isso é a intolerância à lactose. Estima-se que a intolerância à lactose pode acontecer na população em torno de até 50% a 60% dos casos. Depende muito da região. Tem alguns países que consomem menos leite, que essa intolerância vai ser maior, e países que consomem mais leite, que têm o hábito de consumir mais leite, que a cultura faz com que essa pessoa consuma mais leite, em que essa intolerância vai ser menor. Portanto, esse alimento, quando o paciente tem intolerância à lactose, ele não tem alergia, ele não tem uma enzima que degrada a lactose. Então, a lactose em excesso no nosso intestino vai causar algumas alterações, que é o distensão abdominal, diarreia e o aumento dos gases. E existem os pacientes que têm alergia a alguns componentes do leite. Esse sim vai ter um processo inflamatório caso ele consuma o leite, igual todo tipo de alergia. Se você tem alergia a camarão e você consumir o camarão, você vai ter um processo inflamatório porque você tem alergia àquele componente. Isso acontece também com o leite, mas não é o que a gente vê de regra. A alergia à proteína do leite é uma doença específica e aí deve sim ser tratada, e esses pacientes devem evitar o consumo de leite e derivados por conta dessa alergia. Com relação aos pacientes que têm intolerância à lactose, hoje em dia existe os produtos que são lac-free, né, que tem ausência de lactose nos componentes, tanto o leite quanto o queijos e derivados, ou você também pode comprar a enzima lactase pronta e consumir antes de consumir o leite e o derivado. E com relação à formação de cálculo renal, o que existe sobre isso?
Até a década de 90, acreditava-se muito que o leite era sim um formador de cálculo renal, afinal, cerca de 90% dos cálculos renais são formados por oxalato de cálcio. Como o leite tem bastante cálcio na sua composição, muitas pessoas começaram a associar essa formação de cálculos renais com o consumo de leite e derivados. Então, se eu tenho um cálculo renal, eu vou diminuir a minha ingestão de cálcio, fazendo com que eu evite a formação de uma pedra no rim. Isso é mentira, já está completamente comprovado que se você reduzir o consumo de cálcio, você vai aumentar a formação de cálculo renal. Por que que isso acontece? 90% dos cálculos são de oxalato de cálcio. Quando a gente reduz o consumo de cálcio da nossa dieta, a gente vai aumentar a quantidade de oxalato livre no intestino. O cálcio e o oxalato são duas substâncias que quando elas se juntam, quando elas se encontram, elas se juntam. Quando isso acontece dentro do intestino, vai formar o composto oxalato de cálcio dentro do intestino. Esse composto ele não consegue ser absorvido pelo nosso corpo e ele vai sair nas fezes. O que acontece quando eu tiro o cálcio da dieta? O oxalato fica sobrando, ele fica sozinho. E o oxalato sozinho vai ser absorvido e vai aumentar a quantidade de oxalato lá na urina, aumentando a formação de um cálculo renal. Portanto, pacientes que tenham tendência a ter um cálculo renal não devem evitar o consumo de cálcio e também leite e derivados. Se você não tem intolerância à lactose, se você não tem alergia ao leite, você pode sim consumir leite e derivados, porque isso não vai prejudicar você na formação dos cálculos renais. A nossa recomendação, a recomendação que a gente faz para quem tem cálculo renal é que mantenha a ingesta de cálcio em torno de 1 grama por dia. Isso pode ser adquirido através do leite e derivados, que geralmente é uma fonte rica em cálcio, mas também pode ser adquirida através de outros alimentos, tá certo? Então, o leite ele é uma fonte muito importante de nutrientes para a nossa dieta. Ele não é um alimento inflamatório como muito se divulga por aí, a não ser que você tenha alergia a componentes específicos do leite, aí sim você deve evitar o consumo de leite. E com relação aos cálculos renais, o leite não ajuda a formar um cálculo renal, muito pelo contrário, a gente sempre orienta que os pacientes que têm cálculo renal mantenham o consumo de cálcio diário de pelo menos 1 grama por dia. Assim você vai ajudar na prevenção da formação dos cálculos renais. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.